E aí pessoal, estamos de volta aqui na nossa revisão. Lembrando que se você quiser ter acesso à lista de exercícios, olha a descrição do vídeo, está aí a lista em PDF, você pode baixar, acompanhar, imprimir e aí você vai acompanhando a aula com ela aí nas suas mãos, tentando resolver ou corrigindo. Vamos lá. Faltou então exercício 3 e 4, bora lá. Exercício 3, o exercício de eletroquímica. Gente, como eu disse, né, leia o enunciado, tá? Porque eu vou ler a questão aqui somente para ficar bem dinâmico para você e para ser bem objetivo o vídeo, beleza? Porque tem muita gente que tem preguiça de ler. Gente, vocês precisam ler o enunciado. É importantíssimo isso para você entender o exercício, que é isso que vai fazer a diferença, beleza? Então vamos lá. Explique com base nos potenciais de redução apresentados por que ocorre a reação entre o íon. Se você viu o enunciado, você viu que ele afirmou que a reação ocorre. Você só precisa explicar o porquê com base nos potenciais. Olha o potencial, por exemplo, do chumbo. Vai dar aqui, ó, potencial de redução. Só revisando isso daí é um conceito importantíssimo. Quando você tem um cara que tem um alto potencial de redução, veja bem, ele vai querer reduzir. O cara que tem um baixo potencial de redução, ele não vai querer reduzir, então ele oxida. A ideia é, deixa para reduzir o cara que tem o maior potencial para isso, como tudo na vida. Deixa para ser médico o cara que tem potencial de ser médico. Deixa para ser engenheiro o cara que tem potencial de ser engenheiro. Deixa para reduzir o cara que tem maior potencial para reduzir. Nesse caso aqui, então, é o chumbo. Redução é o nome que se dá quando você tem o recebimento de elétrons. E oxidação é o nome que se dá quando ocorre a perda de elétrons, tá? Desse contexto todo aí, então, o chumbo vai querer reduzir. Eu represento isso colocando os elétrons antes da seta. E o zinco ele tende a oxidar. Então você precisa inverter a equação. Porque se você analisar aqui no dado do exercício, os elétrons estão antes da seta. Mas você precisa que eles ficam depois da seta. Porque isso considera-se uma oxidação. Então você inverte a equação, mas não vai inverter o potencial. Isso aqui não é entalpia não, filho. Beleza? Então vamos lá. Aí você inverteu, aí ele também pede, né, na letra A para você colocar a equação que representa a reação. Já é a equação global. Então, ó, o chumbo reduz, né, recebe 2 elétrons e vira o chumbo com NOx 0. O zinco perde 2 elétrons, ficando com 2 cargas positivas em excesso. Beleza? Aí você corta os 2 elétrons, né, porque aqui eu formei, depois eu consumi, dá para cortar. Copia o que sobrou, tá aí a equação. E justifique, né, porque a gente não pode se justificar. Gente, quando você tem uma reação assim, se um reduz, quase que sempre, praticamente 100% das vezes o outro oxida, tá? Então, o chumbo reduz enquanto o zinco oxida, caracterizando a reação. Se fosse pilha, né, que ele afirma aqui que é uma eletrólise, beleza? Ele fala que é uma eletrólise, mas se for pilha, você poderia ainda calcular a DDP e falar, olha, a reação é espontânea, porque a DDP é positiva, beleza? Então, essa é a letra A. Letra B aí do negócio. Vamos lá. Aí já é um pouco mais pesadinho. Considerando a constante de Faraday igual a 96.500 coulombs por mol e que tenha tido utilizado uma fonte de corrente contínua que forneceu uma corrente elétrica de intensidade de 0,2 amperes. Calcule o tempo necessário para a remoção de todo o chumbo dissolvido em 200 ml da solução utilizada para o teste. Bom, questãozinha legal. Vamos lá. Aqui eu só coloquei os dados do exercício. A concentração, tá? Esse colchete aqui representa a concentração. Ele deu, né, 5, 10 a menos 3. A constante de Faraday, ele também deu, que é esse númerozão aqui. A intensidade da corrente, ele deu 0,2 ampere e o volume ele deu, beleza? Só que como a concentração está em litro, eu vou deixar o meu volume em litro. De mililitros para litros, divide por 1000. Então, 200 divide por 1000, 0,2. Ponto final. Primeiro passo do exercício. Achar o número de mols que eu tenho em 200 ml de uma solução a 5, 10 a menos 3 mol por litro. Então, daí você precisa dominar o assunto de concentração das soluções. Concentração molar, que é o caso que está sendo utilizado aqui, é sempre o número de mols que eu tenho do soluto pelo volume da solução. Aí você pode fazer uma regra de 3, do tipo, eu tenho em 1 litro de solução 5, 10 a menos 3 mol. Enquanto que eu vou ter em 0,2? Aí você escreve x, faz uma regra de 3. Ou você pode simplesmente pegar que o número de mols vai ser a concentração vezes o volume. Porque a concentração é o número de mols pelo volume. Passa o volume multiplicando, você encontra o número de mols.
Aí você só substitui, né? A hora que você faz a conta, chega em 10 a menos 3 mol, né? Que é uma multiplicação da concentração pelo volume, em litros, beleza? Então achei o número de mols. Eu preciso escrever a reação aqui, ó, de redução do chumbo, né? Porque é o que ele pergunta no exercício, né? Ele fala aqui do chumbo, beleza? Então o chumbo ele vai querer reduzir, porque ele tem um potencial de redução mais elevado do que o zinco. Se ele reduz, vai sofrer a redução, não vai nem me interessar o final aqui do processo. O que eu quero que vocês entendam, isso aqui, ó, 1 mol de chumbo está para 2 mols de elétrons. Então, ó, 1 mol de chumbo está para 2 mols de elétrons. Só que, gente, 2 mols de elétrons é 2 vezes o valor que eu tenho de carga por mol de elétrons. Porque em 1 mol eu tenho esse valor aqui. Então, 2 mols eu tenho 2 vezes esse valor. Então, 1 mol de chumbo, eu tenho essa carga aqui. 2 vezes a constante de Faraday. Em 10 a menos 3 mol, que é o que eu encontrei, eu pergunto, qual que é a carga? A hora que você faz, então, a regrinha de 3, multiplica em cruz, você chega que a carga é de 193 coulombs. Aí já era, né, gente? Carga igual a corrente vezes o tempo, ou também conhecido na física, né, que corrente é a carga pelo intervalo de tempo. Também é a fórmula que eu utilizei. Só que você passa o tempo multiplicando, vai ficar kit. Então você pega o tempo, que é o que ele perguntou, beleza? E você pega a carga e divide pela corrente. Então o tempo é a carga dividido pela corrente. A carga eu calculei e a corrente aqui, ó, ele deu. A hora que você faz essa conta, dá 965 segundos. Portanto, o tempo é esse de 965 segundos. Como ele não pediu para ser em minutos ou em horas, pode deixar indicado dessa forma que está ótimo, beleza? Então, pessoal, vamos para a nossa última questão. Questão número 4. O iodo pode ser obtido a partir de iodatos encontrados em depósitos de nitratos. Após realizar a separação dos nitratos de iodato, submete-se iodato a um processo de oxirredução, conforme a equação a seguir. Aí ele dá a solubilidade do iodo em água, que varia com a temperatura. Então, gente, olha essa análise que interessante. Olha a temperatura aí de 20 graus. Olha a tabela. Volume de água necessário para dissolver 1 grama de iodo. Você pode entender o quanto de água que eu preciso para dissolver. Então, em 20 graus, eu preciso de... Vamos colocar o número inteiro? Vamos lá. Em 20 graus Celsius, eu preciso de aproximadamente 3.000 ml para dissolver. Em 50 graus, eu preciso de quase 1/3, eu preciso de 1.000. Lógico, eu estou arredondando, na verdade eu estou fazendo algo bem arredondado mesmo, né? Mas é só para a gente entender. Vamos lá. Então, se eu aumentei a temperatura, eu diminui o volume que eu preciso dissolver. Se eu diminuir o volume que eu preciso dissolver, significa que eu consegui dissolver muito mais em uma temperatura elevada. Então, a gente já sabe que se eu aumentar a temperatura, eu estou favorecendo aí a dissolução de iodo, beleza? Então, tá bom, vamos lá. Aí ele diz, ao ser adicionado a solventes orgânicos, o iodo forma soluções de coloração marrom. Então, gente, quais são os solventes orgânicos? Solventes orgânicos, vai ser, aqui ele diz, né, vai ser coloração marrom em solventes oxigenados. Quais são os solventes orgânicos oxigenados? Todos os compostos orgânicos de função oxigenadas. Álcool, cetona, aldeído, ácido, éter, éster, todos esses. Mas em coloração violeta vai acontecer em solventes não oxigenados. Então daí poderia ser, por exemplo, assim, um ácido fluorídrico, pode ser, né? HF, poderia ser também uma solução de hidrocarbonetos, por que não? Daí não é oxigenado, né? Então, beleza, vamos lá. Indique a cor de uma solução preparada pela adição de iodo em etanol. Gente, etanol é uma função álcool oxigenada, então é um solvente oxigenado. A coloração é marrom, conforme o enunciado disse. E classifica a dissolução de iodo em água em relação ao calor envolvido. Conforme a temperatura aumenta, a dissolução do iodo aumenta também. Isso significa, galera, que é uma dissolução endotérmica, porque absorve calor. Conforme mais calor eu vou colocando aí na solução, mais eu vou favorecer na dissolução aí, beleza? Vamos para a letra B, então, que envolve um pouquinho de conta. Considere que todo o
IO3-, que é o iodato, né? Então considere que todo iodato dissolvido em 1 litro de solução aquosa a 0,1 mol por litro. Gente, 0,1 mol por litro. Se eu tenho 1 litro, que está aqui, significa que eu tenho 0,1 mol. Então já achei o número de mols aqui do iodato, beleza? E ele pede, né, que está numa temperatura de 50 graus. Então, se eu precisar aí de solubilidade, eu vou olhar na tabela em 50 graus. Esquece o 20 agora, beleza? Seja convertido em I2, então ele está falando que todo esse 0,1 mol vai virar, ou seja, 0,1 mol de iodato vai se transformar em iodo. Ele deu uma equação aí de oxirredução para a gente trabalhar. E ele pede a massa de iodo que vai precipitar. Então, gente, olha que interessante. Eu só copiei a reação que ele forneceu, tá? Eu só não indiquei aqui o estado, né? Aquoso, líquido, sólido, mas a reação está aí. Eu sei, através dessa reação, que 1 mol de iodo está formando 3 mols, ou melhor, 1 mol de iodato forma 3 mols de iodo. Ou seja, 1 mol de iodato, 3 mols de iodo. Se eu tenho 0,1 mol de iodato, quanto de iodo que eu formo? Em mols, vou chamar de N, né? Uma regrinha de 3. A hora que você faz aqui a regra de 3, multiplica em cruz, você vai chegar que o N vai dar 0,3. Só que lembra, pessoal, que a fórmula de número de mols é eminho, a massa em gramas, por emão, que é a massa molar, que é gramas por mol. Então eu pego o eminho, que é o que eu preciso saber. O emão, o exercício forneceu. Ele disse que cada iodo pesa 127. Como a molécula é I2, 127 vezes 2, o que vai dar 254. Aí você pega o emão, multiplica por 0,3, que dá 254 vezes 0,3, dando 76,2 gramas de iodo. Ou seja, a massa que eu formei aqui foi de 76,2 gramas. A pergunta é, será que tudo vai dissolver? E a resposta é não, não vai ser tudo que vai dissolver. Por quê? Olha só, eu preciso, agora você vai olhar a tabela. 1 grama de iodo precisa de 1.250 ml para dissolver. Só que eu estou usando 1.000 ml, que é 1 litro. O exercício falou, ó, estou dissolvendo 1 litro de solução, 1.000 ml. Quanto de iodo que eu consigo dissolver? Faz uma regra de 3, você vai chegar que você consegue dissolver 0,8. Aí, olha só, eu tenho 76,2, mas eu só consigo dissolver 0,8. Então, quanto que eu não vou dissolver? Ou seja, o quanto que vai precipitar? Vai ser 76,2 menos 0,8, dando 75,4. Portanto, a massa do precipitado é de 75,4. Todas essas resoluções, galera, eu coloquei aqui as respostas bem sucintas para caber na lousa, tá? Mas na hora que você vai fazer a prova, escreve, use conjunções, use a construção do sentido, coerência e coesão principalmente, tá bom? Que é muito importante aí, claro que você não precisa encher linguiça, né? Mas ser aí objetivo, mas com qualidade na resposta, tá bom? Eu espero ter ajudado, espero ter contribuído com vocês. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários ou entre em contato lá no Instagram, eu respondo vocês com o maior prazer, tá bom? Se você ainda não é inscrito, peço que se inscreva aí no canal. Assim você vai nos ajudar. Também sempre que eu lançar um vídeo novo, você ficará sabendo e aumenta a sua chance de ter um maior conhecimento aí da química, beleza? Muito obrigado e até a próxima.